Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Nesta semana em português, iremos trabalhar com o livro Ler e Escrever. Atenção, concentração, pois esta aula foi preparada com muito carinho para vocês. Nesta sequência, iremos trabalhar com a sequência didática Ortografia. O texto é da página 164 e 165. Iremos realizar a leitura e após uma leitura com focalização. O texto é A Língua do Nhen, autora Cecília Meirelles. Vamos lá? Texto A Língua do Nhen, autora Cecília Meirelles. Havia uma velhinha que andava aborrecida, pois dava sua vida para falar com alguém. E estava sempre em casa a boa da velhinha, resmungando sozinha. Nhen, 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 nhen. O gato que dormia no canto da cozinha, escutando a velhinha, principiou também a miar nessa língua. E se ela resmungava, o gatinho a acompanhava. Nhen, 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 nhen. Depois veio o cachorro, da casa da vizinha. Pato, cabra, galinha, de cá, de lá, de além. E todos aprenderam a falar noite e dia naquela melodia. Nhen, 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 nhen. De modo que a velhinha, que muito padecia por não ter companhia, nem falar com ninguém, ficou toda contente, pois mal a boca abria, tudo lhe respondia. Nhen, 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 nhen. Este texto foi produzido por Cecília Meirelles. Vamos conhecer um pouco a respeito desta importante autora brasileira? Vamos conhecer um pouco. Cecília Benevides de Carvalho Meirelles, esse é o seu nome completo. Nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 7 de novembro de 1901. Seus pais morreram quando ainda era criança e ela foi criada pela avó chamada Jacinta. Na casa de Cecília havia um quintal e um mundo encantado, o mundo dos livros. Cecília já gostava dos livros antes mesmo de aprender a ler e foi aos 9 anos que escreveu o seu primeiro poema. Ela foi professora, jornalista e aos 18 anos já havia lançado o seu primeiro livro. Ela fundou a primeira biblioteca infantil do Brasil. Olha a importância dessa autora para a história da literatura brasileira. Cecília nasceu em 1901 e faleceu em 1964. Vamos conhecer algumas obras de Cecília Meirelles. O livro Ou Isto ou Aquilo, o livro O Menino Azul e muitos poemas conhecidos como Leilão de Jardim e o poema A Bailarina. A professora já até realizou essa leitura para vocês. Muito legal, né? Agora, alunos, vamos juntos refletir sobre a escrita de algumas palavras presentes no texto A Língua do Nhen. Como vocês podem observar, algumas palavras no texto ganharam certo destaque devido à sua repetição. Você conseguiu observar? Vamos lá, que palavras são essas? Nhen, 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 nhen. Para você que respondeu isso, muito bem. Neste caso, o uso da letra H, reparem só, faz toda a diferença, pois sem ela, a escrita ficaria assim, ó. Nem, 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 nem. E com certeza esse não é o sentido que Cecília Meirelles queria dar ao seu texto, não é verdade?
Podemos observar também no texto outros exemplos. Vamos lá. A palavra velhinha, que quer dizer uma pessoa mais velha, se tirarmos o H, olha como ficaria a palavra velhinha, que no caso seria as velas que colocamos no bolo, mas não é esse o sentido da palavra, não é verdade? No texto é velhinha, com H. Outras palavras também surgiram no texto com o uso do H, sozinha, companhia, galinha, cozinha, gatinho, que no caso, sem o uso do H, a palavra teria outro sentido, ou até mesmo se tornaria uma palavra não existente. Vamos agora realizar a releitura de alguns trechos do texto com focalização em algumas palavras. Reparem que a professora destacou a palavra que iremos focalizar e analisar. Vamos lá. Havia uma velhinha que andava aborrecida, pois dava sua vida para falar com alguém. Reparem nessa palavra. Falar. A palavra falar, reparem no R no final. O R no final faz toda a diferença. Vamos entender por quê. Falar é um verbo. Mas o que é verbo, professora? Os verbos são palavras que dão origem a outras palavras que indicam uma ação, como por exemplo, comer, beber, sempre com R no final. Ao falarmos com outras pessoas, na conversa, muitas vezes esquecemos de colocar o R no final, mas na escrita é fundamental colocarmos o R, pois olha só essa palavra sem o R. A palavra fala, fala já teria outro sentido. A menina fala, ele fala, mas esse sentido estamos falando de um verbo, falar, que dará sentido a outras palavras. Vamos aos exemplos. Falar, falaram, falou, falei. Observaram? A palavra falar deu origem a outras palavras. Vamos analisar mais um trecho do texto. A professora destacou a palavra miar. Vamos lá. O gato que dormia no canto da cozinha, escutando a velhinha, principiou também a miar nessa língua. E se ela resmungava, o gatinho a acompanhava. Vamos compreender por que a professora destacou esta palavra. Vamos para o exemplo de outra palavra que também é um verbo. Vamos lá? Miar. Reparem bem, alunos, não esqueçam do R no final, que faz toda a diferença. Miar, que vem do ruído que o gatinho faz, na verdade. Mas a palavra miar, ela dá origem a outras palavras, como mia, miou, miando, certo? Neste trecho do texto, iremos destacar a palavra ter, outro verbo. Vamos lá. De modo que a velhinha, que muito padecia por não ter companhia, nem falar com ninguém, ficou toda contente, pois mal a boca abria, tudo lhe respondia. Vamos lá então para a leitura com focalização da palavra ter. A palavra ter também é um verbo. Reparem no R no final, que faz toda a diferença. Se tirarmos, ela terá outro sentido. A palavra ter dá origem a temos, teremos, terei. Agora, alunos, vamos analisar as palavras que retiramos do texto. Falar, miar, ter.
Observe, o que elas têm em comum? Elas terminam com a letra R, não é verdade? Os verbos terminam sempre com a letra R. Agora, alunos, no seu livro Ler e Escrever, na página 165, vamos ler a atividade. Após a leitura do texto A Língua do Nhen e das discussões realizadas com o apoio da professora, registrem as conclusões sobre a ortografia de algumas palavras, certo? Nós analisamos as palavras falar, miar, ter. Vocês aprenderam que essas palavras são verbos. E os verbos dão origem a outras palavras, uma ação. Terminam sempre com a letra R. Podem registrar isso no livro de vocês e realizem a leitura mais uma vez do texto. Se vocês encontrarem outras palavras que são verbos, podem anotar também. E esta foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e principalmente que tenham aprendido. Bons estudos, meus amores. Até a próxima aula. Um beijinho da Pro. Tchau, tchau.